Existem histórias que o tempo não apaga. Relatos sussurrados nas noites escuras do sertão, onde o medo se esconde atrás de cada porteira, cada sombra, cada passo na estrada de terra. Eu sou a voz por trás dos sussurros, e neste vídeo, você vai ouvir 4 relatos sobrenaturais vindos do interior do Brasil. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum relato novo. Agora, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Olá, Jonas. Olha, meu filho, essa terra do Tocantins guarda muita história que o povo da cidade nem sonha. Principalmente para aquelas bandas de Formoso do Araguaia, onde a noite no meio do cerrado é escura que nem breu. Foi lá que aconteceu o caso da família Macedo, uma gente que ninguém queria por perto. A família era o pai, Valdomiro, a mãe, Yolanda, e 2 filhos já quase homens. Eram gente sem Deus no coração e com o diabo na língua. Não respeitavam o santo, não respeitavam o vizinho e, o pior, não respeitavam nem a si mesmos. Dentro daquela casa, o que mais se ouvia era grito e palavrão. O pai xingava os filhos respondiam e a mãe berrava com todo mundo. A roça deles era mal cuidada, o gado era magro e a energia daquele lugar era pesada, que até arrepiava a gente só de passar na porteira. Pois bem, o tempo foi passando e chegou a Quaresma, tempo sagrado de resguardo, que os antigos dizem que o mal anda mais solto pelo mundo. E foi numa noite de sexta-feira da Paixão que a coisa ficou feia. Naquele dia, dizem, os Macedo tinham se superado. Valdomiro xingou o filho mais novo por um serviço mal feito com nomes que nem o cão ousaria repetir. O rapaz não deixou por menos e praguejou o pai de volta. A confusão foi grande, com prato voando e porta batendo. Quando a noite caiu, densa e sem estrelas, a família estava na sala, emborrada. O único barulho era o chiado do lampião a gás, que iluminava mal e porcamente o cômodo. De repente, com um sopro gelado que pareceu vir de dentro da parede, o lampião se apagou. Um estalo e pronto, escuridão total. No breu, o silêncio durou pouco. Logo em seguida, um assovio fino cortou o ar e Yolanda deu um grito agudo. "Ai, queimou minhas costas!" Mal terminou de falar, ouviu-se outro assovio e o filho mais velho gritou dizendo que um chicote invisível tinha estalado em seu braço. Começou o desespero, eram chibatadas ardidas, secas, que vinham de todos os lados e pegavam em todo mundo. Ninguém via nada, só sentiam a dor e o ar se movendo. E junto com os açoites veio o pior, as risadas. Uma risada rouca, debochada, que não parecia de gente. Vinha do teto, do chão, de fora da janela, tudo ao mesmo tempo. Era como se a própria casa tivesse zombando da dor deles. No meio do pânico, Valdomiro, que era homem bruto, mas não era covarde, conseguiu se arrastar até a cozinha. Tateando no escuro, com as mãos tremendo, achou uma lamparina querosene e uns fósforos. O primeiro palico quebrou. O segundo não acendeu. No terceiro, uma chama amarelada e fraca brotou, e ele acendeu o pavio. Com a lamparina na mão, a primeira coisa que ele viu foram as marcas vermelhas na pele da mulher e dos filhos. Ele foi até a porta, o coração batendo na garganta, e abriu uma fresta para olhar lá fora. O que ele viu gelou sua alma. Parado no terreiro, onde a luz da lamparina alcançava, estava um bicho que parecia uma porca, mas era grande como um bezerro. O pelo era sujo, eriçado e o corpo era disforme. Mas o que paralisou Valdomiro foram os olhos. Eram 2 globos amarelos, doentes, que lacrimejavam uma remela grossa e esverdeada. Aqueles olhos não eram de animal, eram olhos de pura maldade. A criatura levantou o focinho e, com uma voz arrastada que parecia sair do fundo de um poço de lama, ela falou: "Não era você que estava me chamando com sua boca suja, Valdomiro? Pois agora eu tô aqui." O grito de Valdomiro foi de puro pavor. Ele não pensou 2 vezes. Bateu a porta, gritou para a família correr e fugiu na direção oposta para os fundos da casa.
A porca, com um urro que fez a casa tremer, arrebentou a porta de frente com uma só patada e entrou, virando a mesa, quebrando as cadeiras, estraçalhando tudo com uma fúria demoníaca. A família conseguiu pular uma janela e correu pela escuridão do pasto, sem olhar para trás, com os gritos da criatura e o barulho da casa sendo destruída ecoando em seus ouvidos. Só pararam quando chegaram esbaforidas e cheias de arranhões na casa do vizinho mais próximo, a quilômetros de distância. Nunca mais voltaram. Deixaram tudo para trás: móveis, gado, a vida que tinham. Foram embora do Tocantins e quem os viu anos depois diz que se tornaram pessoas diferentes. Valdomiro virou um homem calado, de pouca conversa, e nunca mais naquela família ousou proferir um palavrão. Aprenderam da pior maneira possível que na calada da noite, principalmente na quaresma, o diabo presta atenção em quem o chama. E às vezes, ele atende. Chegamos a um ponto crucial. E se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo. Inscreva-se para não se perder nas sombras. Deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Segundo relato. Boa noite, Jonas. Boa noite, Relatos. Eu nunca fui muito de acreditar em assombração. Cresci ouvindo causos na beira do fogão a lenha, nas noites frias do interior, mas sempre achei que era tudo invenção de gente velha para botar medo na criançada. Isso até o dia em que eu vi com meus próprios olhos o que ninguém conseguiu me explicar até hoje. Isso aconteceu no sítio do meu tio João, perto de Formoso do Araguaia. Era uma casa simples, de madeira, com telhado de barro, rodeada por um terreiro grande e algumas árvores retorcidas de tanto sol e vento. Toda vez que chegava a Semana Santa, o tio tinha uma mania: pendurar as redes velhas na varanda para lavar a alma da casa, como ele dizia. Naquele ano, a quaresma tinha sido especialmente quente. As cigarras gritavam o dia inteiro e o ar parecia parado, pesado. Uma noite, depois do jantar, resolvi deitar numa das redes da varanda para sentir a brisa. Escolhi justamente a tal rede amarela, uma das mais antigas da casa. Ela balançava sozinha, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. Quando me deitei, o pano estava gelado, mas eu nem liguei. Achei que era por causa do sereno da noite. Fiquei ali um tempo, olhando o céu, escutando os grilos, até que comecei a sentir um cheiro forte, meio de mofo, meio de coisa podre, um fedor estranho que parecia sair de dentro da própria rede. Levantei rápido e fui até a cozinha para pegar uma lamparina. Quando voltei, vi, juro por tudo que é mais sagrado, tinha uma mulher deitada na rede. Ela estava toda encolhida, usando um vestido antigo, sujo, rasgado nas pontas. O mais estranho era o rosto, ou melhor, a falta dele. O lugar onde deveria estar o rosto era só uma massa escura, como se fosse uma sombra, um vazio. E a pele das mãos, pálida, com os dedos finos e compridos, quase ossos. A rede balançava devagar e eu conseguia ouvir um lamento baixo, um gemido vindo daquele vulto. Congelado de medo, dei um passo para trás. Foi quando ela parou de balançar e simplesmente virou a cabeça para mim. Não sei explicar, era como se aquele vazio me encarasse. Na hora, a lamparina que o segurava apagou, mesmo sem vento nenhum. E o cheiro, meu Deus, o cheiro ficou tão forte que eu quase vomitei ali mesmo. Saí correndo feito um condenado, tropeçando nas pedras do terreiro, berrando pro meu tio e pros outros que estavam dentro de casa. Quando eles vieram, claro, não tinha mais nada. A rede parada, como se ninguém nunca tivesse deitado ali. Mas o chão... o chão debaixo da rede tinha marcas. Marcas como se alguém tivesse ficado ali se arrastando, unhas arranhando a terra. Depois daquele dia, o tio João nunca mais pendurou rede nenhuma na varanda durante a quaresma. E eu nunca mais deitei numa rede amarela.
E tem mais. Até hoje, quem passa por lá de noite diz que vê a rede balançando sozinha. E às vezes, dá para ouvir aquele gemido vindo de dentro dela. Terceiro relato. Olá, boa noite a todos. Essa história que vou contar, Jonas, aconteceu comigo há mais de 20 anos. Mas até hoje eu lembro como se fosse ontem. Toda vez que eu passo perto daquela estrada, o coração aperta e o corpo arrepia de cima a baixo. Naquela época, eu trabalhava ajudando meu pai no roçado. Morávamos num sítio afastado a uns 20 minutos de caminhada da estrada de pedra que levava até o povoado de São Miguel, ali nos confins do Tocantins, perto de Formoso do Araguaia. A estrada de pedra sempre teve fama ruim. Era um trecho estreito, cercado de mato dos dois lados, com umas pedras antigas que pareciam ter sido colocadas ali por mão de gente, ou de coisa pior. Quem passava por lá, principalmente à noite, falava de vultos, de gritos e do tal cavalo sem cabeça. Eu nunca dei muita bola para isso. Achava que era só história de velho para assustar os mais novos, mas naquela noite eu aprendi que tem coisa que a gente não deve duvidar. Tudo começou quando fui na venda do Seu Antero, no povoado. Era uma sexta-feira, começo da quaresma. Minha mãe tinha pedido para eu comprar sal e um pouco de querosene para o lampião. Fiquei até mais tarde, proseando com os conhecidos e, quando vi, já era quase 9 da noite. Peguei o caminho de volta, com a lua meio encoberta por nuvens. A estrada de pedra parecia ainda mais estreita e escura. As árvores faziam um túnel por cima da cabeça e o único som era o dos meus próprios passos nas pedras soltas. Quando já estava na metade do caminho, comecei a ouvir um trote. Tum, tum, tum. Forte, pesado, vindo de trás de mim. Parei, olhei para trás, mas não tinha nada. Achei que era coisa da minha cabeça. Continuei andando, mas o som veio de novo, agora mais perto. Tum, tum, tum. Meu coração começou a disparar. Apressei o passo, quase correndo, e foi aí que senti um vento gelado bater nas minhas costas, como se alguém tivesse passado por mim a galope. Olhei para o lado e foi quando eu vi. Na beirada da estrada, a uns 5 metros de mim, lá estava ele. Um cavalo preto, enorme, do tamanho de um touro. O corpo parecia sujo de lama e sangue, os pelos arrepiados, as patas grossas como de animal de feira. Mas o que me paralisou foi o pescoço. Onde deveria estar a cabeça, não tinha nada. Só um toco com a carne aberta, pulsando como se ainda fosse fresco. Um vapor quente subia dali, como se o corpo ainda tivesse vivo, fervendo por dentro. O cavalo deu um passo na minha direção. O chão tremia com cada pisada. Eu queria correr, gritar, mas as pernas simplesmente travaram. Então, mesmo sem cabeça, o bicho começou a bufar, um som horrível, como se saísse direto do pescoço cortado, um murro abafado, gutural, que parecia vir de dentro da terra. Num impulso de desespero, larguei a sacola com o sal e o querosene e saí correndo como nunca na vida. Não olhei para trás, só escutava os cascos batendo forte atrás de mim, cada vez mais perto, cada vez mais alto, como se o chão fosse desabar. Quando cheguei perto do terreiro de casa, ouvi um último estalo e o som sumiu. Do nada, como se nunca tivesse existido. Meus pais me encontraram caído no chão, ofegante, pálido, com os olhos arregalados. Passei dias sem conseguir dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via aquele corpo monstruoso e aquele pescoço cortado. Até hoje, ninguém acredita muito quando eu conto. Dizem que era só cansaço, imaginação de menino assustado. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que correu atrás de mim naquela noite. E se um dia, por acaso, você tiver que passar pela estrada de pedra,
principalmente durante a quaresma, vá com Deus e nunca, mas nunca mesmo, ande por lá depois que o sol se põe. Quarto relato. Eu sempre fui uma pessoa de respeitar os sinais da vida, Jonas. Cresci ouvindo minha avó dizer que onde a terra é velha demais, o silêncio grita. E foi justamente no sítio onde morei, perto de Formoso do Araguaia, que aprendi o que isso significava de verdade. Atrás da casa do meu pai havia um poço antigo, fundo, tão fundo que quando a gente jogava uma pedra lá dentro, demorava quase 10 segundos para ouvir o som dela batendo na água. Ninguém sabia ao certo quem tinha cavado aquilo. Diziam que o poço já estava ali muito antes do sítio existir. Meu pai sempre proibiu a gente de chegar perto. Dizia que aquele lugar era amaldiçoado, que criança nenhuma tinha que brincar por ali. Mas como todo moleque teimoso, um dia eu e meu primo resolvemos desafiar o medo. Era uma tarde abafada, o céu encoberto, com aquele cheiro de chuva no ar. Meu primo Léo me chamou para ir até o poço. Ele queria jogar umas pedras só para ouvir o eco. Fomos rindo, fazendo graça, até que chegamos perto da borda. A boca do poço era cercada de pedras velhas, com musgos escorrendo. O mato crescia nas beiradas como se tentasse esconder aquele buraco. Quando olhei lá para dentro, senti um frio subindo pelas costas, como se algo lá embaixo me olhasse de volta. O Léo jogou uma pedra e ficamos esperando. O som demorou, mas veio. Um barulho oco, abafado, como se tivesse batido em algo, mas não parecia só água. Era diferente, como se tivesse carne. De repente o Léo parou de rir, olhou para mim com a expressão meio assustada e perguntou: "Tu escutou isso?" Antes que eu pudesse responder, ouvimos uma voz de menino vindo lá de dentro, um sussurro bem baixinho: "Socorro! Me tira daqui!" Na hora o coração congelou. O Léo arregalou os olhos e deu 2 passos para trás. Eu tentei convencer a mim mesmo que era só o eco ou algum bicho, mas então a voz veio de novo, só que dessa vez mais alta, mais desesperada. "Tô aqui, no escuro! Me tira daqui!" Olhei para dentro e foi quando eu vi, lá no fundo, bem no limite da escuridão, um par de olhos. Olhos de criança, refletindo a pouca luz que ainda tinha naquele fim de tarde. O Léo saiu correndo na mesma hora, me deixando ali, paralisado. Só consegui mover as pernas quando ouvi um outro som. O som de unhas arranhando as paredes do poço como se alguém ou alguma coisa tentasse subir. Corri feito um desesperado até dentro de casa, gritando por meu pai. Ele saiu com a espingarda na mão e quando fomos até lá de novo, tudo estava em silêncio. Nenhum barulho, nenhum sinal de vida. Mas o que mais me marcou foi o que encontramos nas pedras ao redor do poço. Marcas, como se mãos pequenas cobertas de barro tivessem tentado sair. Arranhões por toda a borda. Depois daquele dia, meu pai mandou cobrir o poço com tábuas grossas e colocar uma cruz de madeira fincada bem no meio. Disse que tinha chegado a hora de fechar o que nunca devia ter sido aberto. O Léo nunca mais voltou ao sítio. E eu, até hoje, quando chega o entardecer e o vento sopra mais gelado do que deveria, eu ainda acho que escuto aquela voz: "Socorro! Me tira daqui!" E uma coisa eu te digo, tem certos lugares que a gente tem que deixar quietos, por mais curiosidade que a gente tenha. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?